Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje iremos falar sobre o padrão formal culto e sobre o padrão coloquial. Antes disso, iremos falar um pouco sobre a primeira gramática da língua portuguesa. A primeira gramática da língua portuguesa foi publicada onde? Em Portugal, no ano de 1536. E ela foi, assim, um reflexo de um momento histórico em que a Europa vivia no movimento renascentista. Eles apresentavam um conceito que era clássico da gramática e que era, assim, a arte da gramática falar e de escrever. Então, em outras palavras, só se falava e escrevia bem quem seguisse o padrão que era imposto pela gramática normativa, o padrão formal. E desde então, quem fugisse desse padrão infligia um erro. Não se importava sobre o que era, para quem era ou para quem se estava falando. Devia seguir corretamente a norma culta. Qualquer que fosse o interlocutor, o assunto, a situação, a intenção do falante, era o padrão culto que deveria ser seguido. Não importava para quem fosse, nem qual fosse a classe social, sempre tem que ser escrevido no padrão culto, era a norma. De hoje, o que nós entendemos? É que o uso da língua que cada indivíduo faz, ela depende das várias circunstâncias, por exemplo, da forma que vai ser falado, do que vai ser falado, do contexto, nível social e cultural, e de quem fala e para quem fala e que isso quer dizer. A linguagem de um texto ela deve estar adequada a algumas situações ao interlocutor e a intencionalidade do falante. Então, a norma culta ela não é utilizada assim como se fazia antigamente. Ela é utilizada dependendo do que a gente vai falar, para quem a gente vai falar e do lugar onde a gente estiver. Por exemplo, se a gente estiver num grupo de amigos, a gente vai utilizar o padrão coloquial. Se a gente falar com uma criança, a gente também vai usar a linguagem do padrão coloquial. E se a gente usar o padrão culto, uma criança talvez não compreenda o que estamos dizendo. Se usarmos alguns vocabulários que são meios digamos que difícil, uma criança não vai assimilar o que queremos comunicar. Então é preciso usar o padrão coloquial. Nós podemos escolher entre o padrão coloquial e o padrão culto. Isso só depende da situação para quem a gente vai direcionar a fala. E depende da localidade em que estamos. Na escrita, por exemplo, precisamos utilizar o padrão formal, culto. A não ser que a gente estiver numa conversa, por exemplo, no WhatsApp, Facebook, ou seja, em rede social. Acostuma-se usar um pouco do padrão coloquial. Mas, fora isso, não podemos infligir esse erro. Aqui podemos tomar como exemplo um jogador de futebol que ele vai dar uma entrevista na TV, ele sempre vai estar usando, então, também a linguagem culta, né? E, às vezes, dependendo do local, se faz necessário que ele mude para a linguagem coloquial. Eu quero deixar, então, assim, nós podemos distinguir uma linguagem da outra, né? Em geral, do modo geral, do padrão coloquial e do padrão formal. E assim, no padrão coloquial, ele faz referência à utilização da linguagem nos contextos informais, entre familiares, e ele permite uma maior liberdade, assim, da expressão. Então, esse padrão mais informal, que é encontrado, por exemplo, em propagandas, em programas de TV, na rádio, na rua, entre os outros meios. A linguagem coloquial também ela é muito utilizada para criar humor, onde se utiliza algumas palavras que são gírias
Então elas causam humor em determinadas situações. Já o padrão formal culto, ele por sua vez é uma modalidade da língua portuguesa que deve ser utilizado em situações que exigem uma formalidade um pouco maior, sempre tendo em conta que o contexto e o interlocutor depende do contexto e depende também do interlocutor. E desde então, ela se caracteriza pela combinação das palavras, pela adequação do conjunto das normas, com concordância, pontuação e com o emprego correto das palavras de acordo com o seu significado, seu significado e a organização das orações. Organização dos períodos também em relação a relações entre os termos, parágrafos, deve ter todo um organizado. Isso se vale tanto para a linguagem verbal, oral, quanto para a linguagem escrita. Então, o grande desafio que encontramos nos dias atuais impõe que você esteja preparado para utilizar um nível de linguagem que é adequado para uma determinada situação, ou de acordo com os seus interlocutores. Então, no entanto, é inegável que o padrão formal oculto e o registro do prestígio social, né? Vira regras de giros nas relações sociais, de gírias, nas relações sociais, de caráter profissional ou oficial, como por exemplo, em provas de concursos, cartas de solicitações de emprego, relatórios. Então a gente precisa utilizar o padrão público. Também é necessário também, por exemplo, se utiliza a língua culta em editoriais de jornais, revistas, contratos, livros didáticos, científicos, filosofias, teologias e entre outros. Aqui podemos tomar como exemplo o poema de Carlos Drummond de Andrade, em que ele conclui que o português são dois, né? O é aquele que você aprende na rua, ou seja, na vida social, e o outro é aquele que a gente aprende na escola, né? Que é um mistério, né? Que você deve aprender tudo com regras, enquanto aquele que aprendemos na rua, na vida social, é um padrão simples. Digamos assim, então este é o desafio que nos é proposto, é saber os dois portugueses, né? Sem que isso implique falar bonitinho ou rebuscado. É preciso que saibamos quando utilizar um ou o outro, sem cair numa vulgaridade. Também sabemos que, dentre esses dois portugueses, existem muitos mistérios, né? Muita diferença estendem entre esses dois. Só retomando a língua formal, ela é aquela que é utilizada quando se quer conferir um caráter de seriedade, de credibilidade à comunicação e à linguagem informal. Ela é aquela que é utilizada quando existe ou quando se quer estabelecer uma intimidade entre os interlocutores, correto? Então agora, como atividade para a aula e também para avaliar o nível de compreensão do conteúdo de vocês, quero que vocês criem tirinhas que contenham algumas expressões que sejam do nível coloquial. E abaixo vocês escrevam como seriam essas expressões na linguagem culta e distinguem o nível coloquial do nível formal. Ao finalizar esta atividade, ela será colocada no mural da escola. Por quê? Porque a partir dela nós estaremos, né? Então, construindo outros alunos, instruindo outros alunos a não cometerem os mesmos erros. Então, ok? Boa sorte e boa atividade para vocês.